Nossa carne será vermelha? Pois é, tudo indica que não, né? Nos últimos tempos a gente tem visto aí uma alta absurda no preço de alguns alimentos e a carne vermelha é um desses desde o ano passado, né? Assim como o arroz, dentre outras questões. Outro dia vi uma notícia de que vai subir também o preço do suíno, né, e das aves, até por outros motivos, tem mais a ver com as geadas aí, que deram uma quebradinha na safra de milho. Mas, enfim, a questão essencial é, o Brasil vive uma inflação de alimentos que lembra o nosso passado, né? Nós já tivemos um período muito ruim da história brasileira desse jeito, né? E é curioso, porque a grande preocupação do bolsonarismo desde 2018, até um pouco antes, 2016, 2017, o argumento deles lá era: nossa bandeira jamais será vermelha. Não será vermelha mesmo, né? Porque não é vermelha, né? Nossa bandeira é verde, amarela, tá, aquela coisa toda. Mas isso quer dizer o quê além de nada? Isso é um papo furadíssimo, né? O comunismo está chegando no Brasil. Nunca esteve perto de chegar. Isso é uma bobagem gigantesca. Lula não foi nem de longe como presidente comunista, né? A única coisa que ele tem aí que pode aproximá-lo daquilo que se chama comunismo, ele ampliou a ação do Estado. Mas isso muita gente à direita também faz. Quem mais criou, por exemplo, estatais na história brasileira foram os militares que governaram o Brasil entre 64 e 85. Portanto, militares, né, da época lá era direita, né, na época da ditadura. E eles criaram trocentas estatais, muito mais do que os outros presidentes. Então essa bobagem de que o Lula era comunista, isso aí, o Lula só tinha algumas ideias que tentavam melhorar a distribuição da renda, né? E isso, se você for estudar de verdade, você vai encontrar em liberais, como Milton Friedman, que defendia uma coisa muito parecida com o que o Eduardo Suplicy passou a vida no Senado lá defendendo, que é o programa de renda mínima ou renda cidadã. E qual era a ideia do Milton Friedman? Um liberal, perceba, né? Um cara defensor do capitalismo liberal, que as pessoas precisam ter o mínimo para consumir, que não é interessante para o mercado alguém totalmente sem dinheiro, alguém pobre e miserável. Essa pessoa não consome, essa pessoa não compra arroz, feijão, não paga nenhuma conta de energia, nada, ela não consome, ela não participa do mercado de consumo e, portanto, isso não é interessante para as empresas. Se você voltar na história, esse é um dos principais motivos que levou a Inglaterra a combater a escravidão. Não foi por bondade humana ou por, sei lá, alguma coisa ligada à religião, a Jesus Cristo ou coisa. Não. A escravidão acabou porque chegou um contexto econômico mundial onde era muito mais interessante ter assalariados do que ter escravos. E a Inglaterra se tocou primeiro, até porque foi ela lá que iniciou o processo industrial, né? A Inglaterra percebeu, nós precisamos de trabalhadores assalariados. Não interessa se ganha muito ou se ganha pouco, o que interessa é que tenham dinheiro para poder participar do mercado consumidor. E o que o Lula fez foi só isso, ele inseriu pessoas no mercado consumidor. Nada mais do que isso. O Lula, por exemplo, não tirou dos ricos para dar para os pobres. Ele não fez isso. Ele não tirou da classe média para dar para os pobres. Ele não piorou a vida dos mais ricos, das classes altas ou das classes médias para melhorar a vida das classes mais baixas. O que ele fez foi melhorar a vida das classes mais baixas, apenas isso. E melhorar no sentido econômico, puramente econômico. Mercado de consumo, crédito, né, verba pública para casa própria, para financiar a universidade, curso superior, curso técnico. Tudo a ver com inserir a pessoa no mercado de consumo, né? É basicamente isso. Nada de socialismo. Isso não é socialismo, né? Quem fala isso está falando uma bobagem gigantesca, né? Mas tudo bem, as pessoas não são obrigadas a saber dessas coisas. Agora sabem, que eu falei nesse vídeo, enfim, né? E esse vídeo vai chegar a milhares de pessoas. Mas enfim, voltando ao que interessa. A inflação de alimentos é um drama brasileiro nesse momento histórico. E nada indica que ela vai arrefecer, né? É um desafio, porque isso impacta muito, mas muito mesmo na vida da maioria absoluta das pessoas. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com uma política de exportação que o Brasil adotou já desde lá da década de 70, quando
percebeu-se que precisava entrar dinheiro novo no Brasil, quando o Estado atingiu o máximo de capacidade de ele mesmo investir no país, no final da década de 70, o Delfim Neto, aquele ministro da economia, né, icônico lá da época dos militares, é que decidiu e criou lá o jargão, né? Exportar é o que importa. E passou a favorecer as exportações brasileiras o máximo que fosse possível e dificultar as importações. Isso teve duas consequências. Quando você favorece a exportação, como? Não cobra ICMS, por exemplo, desse produto que vai ser exportado. Por isso que é bom exportar, né? Você traz dinheiro para o país, isso é maravilhoso, legal, dinheiro novo que entra aqui, dólares, euros ou sei lá o que moeda que vem. Mas vem dinheiro, esse é o ponto central. Isso é bom, isso não é ruim, né? Mas isso gera uma consequência, porque é muito, digamos, mais fácil você exportar commodities. O que são commodities? São produtos que são mais facilmente obtidos. Minério de ferro, vou lá, extraio o minério, tudo bem, tem um trabalho aí, não estou dizendo que é fácil, mas o minério está pronto. Você vai lá, extrai o minério e exporta. Se o país tiver petróleo, que não é o caso do Brasil, você vai lá, extrai o petróleo e exporta. É o caso da Venezuela. Né? E fica sentado nisso a vida inteira. Não se preocupa em se desenvolver em outras áreas, especialmente áreas tecnológicas. Né? Não cria parques tecnológicos, não vai atrás de inovações. Não se preocupa com isso. É o que aconteceu com o Brasil desde a década de 70. Resultado disso, a indústria brasileira, que vinha num crescente tecnológico desde os anos 30, desde a época do Vargas, passando por Juscelino Kubitschek, cada um com a sua visão, mas todo mundo empurrando a indústria para cima. Né? E a partir dos final dos anos 70 e especialmente na década de 80, 90 e agora, nos anos 2000, a gente vem vendo um processo de desindustrialização. Que quer dizer o seguinte, o Brasil está jogando a indústria fora? Não, não é isso. Ela está deixando de ter uma participação no PIB. Quem está gerando mais riqueza são os produtos, são a parte da economia que é exportadora. Isso é ruim? Sim. Não é ruim que se exporte soja, não é ruim que se exporte carne bovina ou minério de ferro. Não é esse o ponto. O ruim é que a gente está deixando, desde a década de 70, deixando de promover o incremento tecnológico da indústria. A gente viramos um país totalmente dependente do setor agroexportador, agromínero exportador, que tem minério também nesse negócio de exportação. E isso para o futuro do país não é legal. Né? É importante que você tenha um setor desses atuando, exportadores de soja, de milho, de produção de cana-de-açúcar, exportação de açúcar, ou produção e exportação de carne bovina, de aves, muito fundamental. Tem regiões do Brasil que dependem economicamente disso, que é o caso do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, enfim, né? A região lá do Mato Piba, lá no Nordeste, ali, com Tocantins, Bahia, Maranhão e Piauí. Enfim, há setores que exportam. Isso aí faz parte, é legal pra caramba, mas o Brasil precisa voltar a ter uma política industrial mais séria. E essa política industrial foi abandonada pelos militares nos anos 70, pelos governos da década de 80, que foi a década perdida devido à inflação alta, descontrolada. Os militares arrebentaram com a economia, entregaram uma economia em frangalhos para os civis na década de 80. Um dia eu vou falar mais sobre isso, a economia na época dos militares. Eu já falei aqui sobre como era a saúde e a educação, vai ter um videozinho sobre como era a economia, o que eles deixaram de herança, e a herança foi maldita. Todos os livros de economistas, de geógrafos, de historiadores, falam em década perdida. Todos, de esquerda e de direita, década perdida. A economia vai se recuperar a partir do Plano Real, já no governo do Fernando Henrique. Tem um upgrade no governo Lula, mas, de novo, fundamentalmente, nós viramos um país agro-minero exportador. E para facilitar a exportação, é aí que vem a questão. Você dificulta a importação. Mas não é legal só exportar, porque importar significa comprar, pagar, gastar dinheiro. Não é verdade. Porque nem tudo a gente consegue produzir aqui dentro, então a gente tem que importar coisas. Vou dar um exemplo bobinho aqui. Você vai plantar soja, mas você precisa importar a tecnologia dos insumos.
né? Adubos químicos, sei lá, algum fertilizante, não sei, eu não sei exatamente o que se usa, né? Não é minha área. Mas eu sei que se importa muita coisa. Por isso que quando o dólar está alto, também encarece a produção agrícola, agrária do Brasil. Alguns medicamentos para animais, tipo bovinos e suínos e aves, são importados. Então, se você dificulta a importação, tributa, taxa, dificulta, você encarece a produção local. E é isso que vem acontecendo. E é por isso que a indústria está se atrasando, ela não consegue se modernizar. Porque a indústria brasileira ela foi uma cópia, simplificadamente falando, da indústria europeia. O Vargas chamou isso de... Vargas não, muita gente chamou isso de substituição de importações. Vamos fazer aqui o que era importado. Substituir o produto importado por um produto feito no Brasil. Era meio que uma cópia. Desenvolvemos aqui, mas pegamos já algo que já estava meio pronto. E essa foi a nossa história, mas isso significa importação. Então, às vezes você tem um parque industrial aqui funcionando, bombando, mas lá no Japão, ou lá na Alemanha, ou lá no Canadá, no sei lá onde, há algo novo, uma tecnologia nova nessa área. O que você faz? Você fica aqui tentando desenvolver? Você fica aqui tentando desenvolver a sua própria tecnologia? Vai demorar muito, às vezes você não vai conseguir. Você vai ser superado. Então você faz o quê? Importa. Traz a novidade tecnológica, implanta na sua indústria e pronto, você vai estar ali em competição com o mundo. Nós abandonamos essa política quando focamos só em exportar, exportar, exportar. E o que isso tem a ver com alimentos? Tudo. Porque nesse momento da pandemia, o mundo passou a exigir uma demanda maior de produtos, porque tem lugares que não conseguiram produzir direito. O Brasil passou a ser um grande player no período da pandemia, exportador de gêneros agromineros. Especialmente no caso do agro, isso mexe com o preço dos produtos no supermercado. Carne, arroz, né? Daí você vê a volta, né, de pessoas que estão ali buscando comprar osso ou pedir osso em supermercados. Isso é um drama brasileiro. A economia já não está bem, a economia já não está gerando os empregos, temos 15 milhões de desempregados e a inflação de alimentos cresce mais de 20%. E tem a questão da energia elétrica, que também estamos vivendo um período hídrico muito severo, e aí, de novo, é uma política de Estado que foi equivocada ao longo do tempo. No passado, fazer hidrelétricas era importantíssimo. Continua sendo, porque a demanda energética do Brasil é crescente, o Brasil tem muito rio, né? Então fazer hidrelétrica. Tem impacto ambiental? Tem sim, é menor do que termoelétrica, que queima carvão ou queima petróleo, né? Mas também impacta o meio ambiente. Existem soluções de geração de energia alternativa? Existem, eólica, solar, o Brasil tem um potencial solar gigantesco, eólica também tem, apesar de ser limitado em alguns lugares, mas tem. Tem um litoral gigantesco, onde tem mais brisa, né? Enfim. Daria para ter feito isso? Daria. Quando estava lá na quinta série, sexta série, meus livros de geografia já falavam disso. De onde é que tinha energia eólica no Brasil. Sempre focava na época o Ceará, Rio Grande do Norte, o Nordeste ali. E já se falava de energia solar. Era um negócio meio caro, mas isso vem ficando mais barato. Portanto, uma política industrial na área de geração de energia renovável, limpa, mais limpa, já poderia ter sido implantado no Brasil desde a década de 70. Mas passou pelos militares, passou pelo Sarney, pelo Collor, pelo Itamar, pelo Fernando Henrique, pelo Lula, pela Dilma, pelo Temer e está passando de novo pelo Bolsonaro, porque agora eles privatizaram a Eletrobras, né? E o foco da privatização vai ser o quê? A empresa vai ser obrigada a contratar termoelétricas. A gás ou a carvão. Carvão até a gente não tem, né? Então não vai ser a carvão. Mas termoelétrica é a gás, a carvão ou a queimar óleo diesel. E óleo diesel o Brasil tem. Poluente. Termoelétricas são poluentes. Então esse governo, por meio da privatização da Eletrobras, vai forçar a empresa a contratar termoelétricas. É o atraso do atraso. Estamos indo no caminho errado. Né? Mas é só o Bolsonaro que pensa assim? Infelizmente não. Nós passamos todo o governo Lula desse jeito, seguindo pelo mesmo caminho. Né? Uma despreocupação ambiental muito grande. Não é à toa que a Marina Silva saiu do governo Lula.
Ela foi ministra do Meio Ambiente por um bom tempo, lutou ali bravamente pelas questões essenciais do Brasil, dentre elas essa da energia limpa, e saiu fora, ela não aguentou aquilo. A pressão era muito grande, o governo não queria ela e ela não queria o governo. Marina Silva, tem meu respeito a Marina Silva, inclusive, por causa disso. Né? Não ficou lá apegada ao cargo, ao poder, só porque estava lá no carguinho dela, aceitando qualquer coisa. Não, ela barrava tudo aquilo que ela enxergasse como um atraso na política de geração de energia limpa, renovável e mais barata. O Brasil perdeu o bonde da história. Ah, mas a história não acaba e o Brasil não acaba. É verdade, então temos que recuperar isso aí. Dá uma olhada aí em quem é que está falando disso dentre os candidatos da eleição do ano que vem. Bolsonaro e Lula, que são os principais aí, vê quem está falando nisso. Eles dois não estão. Né? Não estão. Na verdade, quem toca nesses assuntos, políticas industriais, políticas estratégicas para o Brasil, para libertar o Brasil da dependência tecnológica, pelo menos por enquanto, até hoje, é o Ciro Gomes. Né? Mas talvez surjam outros. Não se sabe ainda quem serão os candidatos. Talvez o João Dória, sei lá. Mas ele não falou nada desse sentido ainda não. Até agora não. Vamos ver no futuro. Mas essa é uma questão seríssima. Ah, mas o governo, para finalizar então, o governo poderia resolver essa questão dos alimentos, do preço dos alimentos? Bom, sim. Sim. Os produtores brasileiros de carne estão exportando carne via frigoríficos, lógico. Não é o produtor que exporta, né? É o frigorífico. Mas o frigorífico exporta por quê? Porque lá fora estão pagando em euro, estão pagando em dólar, estão pagando bem. O governo pode interferir nisso? Pode, existe recurso, existe lei para isso. Dá para o governo trabalhar com estoques reguladores, ele pode comprar a produção e vender num preço mais razoável aqui no Brasil. Né? Tem recurso para isso, tem até previsão legal para isso. O governo pode sim promover uma política de compra de alimentos, né? E não ficar no prejuízo, mas vender mais barato. Outra coisa que dá para fazer é abrir a importação. Abre a importação de carne para ver. Carne paraguaia, argentina, uruguaia. Vai baixar, vai criar competição no mercado interno, vai baixar o preço. Abre importação de aves, abre importação de suínos, favorece a importação dessas coisas. Ou, se quiser ser mais radical, cria uma taxa, um tributo, uma dificuldade para a exportação. De maneira que o lucro vai ficar igual se vender aqui dentro. Interfere no mercado. É para isso que serve o Estado. Para corrigir os problemas da economia de mercado. A economia de mercado é muito capaz de gerar riqueza, de gerar renda. Ok, beleza, o capitalismo é mestre nisso, em gerar oportunidades de negócio. Mas também ele é capaz de gerar desigualdades extremas. Injustiças extremas. É o caso dessa aí, da inflação de alimentos. E o Estado existe para isso, para corrigir essas questões. Interfere. Taxa, tributa a exportação. Você não vai causar prejuízo para os caras daqui, não. Só vai favorecer para que se venda mais produtos no Brasil. Aumenta a oferta de produtos, o preço cai. Lei da oferta e da procura. Mas eu nem gosto dessa parte. Deixa os caras exportar. O que eu acho que deveria acontecer é abre para importação. Tem muito produtor de carne dos países vizinhos que vai querer vender para a gente. E aí, quem sabe, os nossos frigoríficos, peraí, vamos criar um produto mais barato aqui para os brasileiros, porque é uma vergonha. O Brasil é o maior produtor mundial de carne bovina, tem 3 dos 4 maiores frigoríficos bovinos do mundo, JBS, Minerva e Marfrig. É um player global do agronegócio em soja, em milho, em café, enfim, uma série de produtos agrícolas e pecuários. É um dos líderes mundiais da exportação de minérios. Mas nada disso tem como foco o mercado interno. Sabe quem faz isso? A Europa faz isso. Os Estados Unidos fazem isso. Você acha que eles permitem que se exporte carne, sendo que está faltando carne no mercado interno americano? Lógico que não. Ninguém faz isso. Ninguém, de fato, permite que seu povo pague para que a gente continue exportando commodities. Se você pensar bem, é isso que Portugal fazia com a gente. Obrigava o Brasil a exportar produtos para eles. Agora é o próprio governo brasileiro que obriga o país a conviver com essa realidade. Exporta arroz, come quirera, arroz quebrado. Exporta o filé, a carne bovina, e come osso. Dá para interferir nisso? Lógico que dá, mas aí precisa ter governo.
E é tudo que a gente não tem nesse momento. Nosso presidente se preocupa com muita coisa, menos com essas questões essenciais. Mas é isso, do jeito que está, nossa carne jamais será vermelha. Vamos ter que achar outra alternativa. É isso aí, gente. Valeu pela audiência, enfim, é muito legal ter você por aqui. Se você gostou desse vídeo, lógico, né, faz aquele social e vamos divulgar o canal aí para mais gente ficar esperto, como eu e você. Até mais!